Hoje estou com um cenário um pouco diferente aqui, vocês podem ver, não tem a lousa, não tem vinho, não tem nada aqui, mas calma que eu vou explicar para vocês, porque na verdade antes de falar sobre o vinho, eu vou ter um vinho sim, afinal de contas aqui a gente fala sobre vinho, mas antes de falar sobre um vinho específico, eu quero falar com vocês sobre um tema que é um tema que gira assim muito no mundo do vinho e motiva muitas discussões, que é o Buchonnet. Não sei se já devem ter ouvido essa frase, essa palavra, ou já devem ter lido alguma coisa. Buchonnet é uma doença que a rolha pega e que estraga o vinho, né? Então, é o principal fator aí de se não poder beber o vinho. Existem outras coisas que estragam o vinho também, mas aí vocês já devem ter visto vinho vinagrado, né? Tem outros que chamam de vinho foxado também, não vamos ficar entrando em detalhe aqui, mas porque a gente vai falar sobre Buchonnet. E, na verdade, sim, Buchonnet, como eu disse, é uma doença na rolha que estraga o vinho de uma forma que você não consegue beber. E se você até hoje nunca pegou um vinho que tivesse Buchonnet, você deu sorte, e eu tenho certeza, você pode falar assim, mas eu não sei identificar, como que eu vou identificar isso? Fique tranquilo que você com certeza vai identificar, porque o vinho, tanto no aroma quanto no gosto, bom, fica uma coisa assim, intragável. O aroma é daquela coisa assim meio de... Sabe aquele pano molhado? Se quiser fazer um teste, pra você achar, se você achar que você não está conseguindo identificar, você pode fazer o teste seguinte. Pega um pano de chão, dá uma molhadinha nele, deixa ele meio úmido, um pouquinho de água assim no balde, deixa no balde lá na tua área de serviço por uns 3 dias. Depois disso vai lá e cheira aquele pano que você vai ver como é que vai estar. Só que peço que você não fique bravo comigo depois quando você testar isso aí, porque realmente é um cheiro ruim, e é esse cheiro que tem o vinho. E o gosto também é um gosto ruim. Você vai ver que não tem nada a ver com um vinho normal. E aí você pode falar, mas pode ser um vinho que eu nunca tenho experimentado, então eu não sei qual é o gosto desse vinho ou qual é o aroma. Com certeza não é aroma de vinho. Então você não se preocupe que você não vai ter problema com isso. E por que eu estou contando essa história sobre o Buchonnet? Um dia eu trouxe um vinho aqui que era o Mitchelton da Austrália, que é exatamente o vinho que nós vamos falar hoje aqui. Mitchelton Print Syrah, que é aqui, tá aqui a garrafa, tava tudo escondidinho aqui para mostrar para vocês, porque eu queria primeiro falar sobre o Buchonnet. E o que aconteceu? Eu tinha o 2004, esse é o 2006, é feito com Syrah na Austrália. O que acontece? Tá aqui, deixa eu mostrar para vocês a garrafa primeiro. Aqui ó, o rótulo é o mesmo, só mudou a safra, tá? Eu tava com 2004 e dessa vez eu trouxe o 2006. O 2004 era rolha, e agora o 2006 ele é screw cap, ou tampa-rosca, como quiserem. Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá pra ver essa tampa-rosca aqui. Pra abrir é muito fácil. Você só pega aqui, rosqueia, você tarraxa e pronto. Tá aqui feito. Abriu o vinho, ó. Não tem saca-rolha, não precisa de nada. Tá aqui, ó. Olha aí. O vinho já tá aberto, não tem rolha. Então o que acontece? Trouxe o 2004, coloquei aqui, tirei a rolha, fui provar e tal, o Buchonnet. E aí, meus amigos? Eu digo o seguinte pra vocês. Eu sei que existe um certo romantismo, né? As pessoas, eu ouço gente falando assim, mas tem todo o romantismo de tirar a rolha, aquela coisa toda e tal. É verdade, tem um certo romantismo sim. Só que eu vou parafrasear um amigo meu que diz o seguinte, que romantismo é vinho bom na taça. Então, esse vinho aqui, por exemplo, é um vinho relativamente caro, ele custa perto de R$200 e eu perdi o vinho. Você pode falar, mas você pode levar depois na importadora ou na loja para trocar e tal. É um certo trabalho que você tem, alguns trocam, outros não, acho que todos deveriam trocar, sei lá, né? Acho que é uma discussão aí que a gente tem. Mas, se você tiver nas montanhas, você levou o seu amor para lá e você vai fazer uma noite romântica, você só tem uma garrafa de vinho, e essa garrafa de vinho tá Buchonnet, como é que você faz? Pois então, gosto de rolha, eu coleciono rolha, sabe? Eu acho legal, eu tenho aí alguns, eu uso até como decoração rolha, mas o que me importa mesmo é o vinho bom na taça. Então eu sou sim a favor do screw cap ou da tampa-rosca que está aqui. Eu acho que esse é o mais importante, a gente ter vinho bom. É claro que os vinhos de guarda, existe uma grande discussão aí em torno da microoxigenação que se faz com a rolha, enfim, que isso contribui para o vinho. Isso para vinhos de longa guarda, de 10, 20, 30 anos, 40 anos. Existem vinhos até de grande guarda que você tem ele por, sei lá, 50 anos, você pode levar no chateau, eles trocam a rolha para você, porque a rolha vai infiltrando água, vai infiltrando vinho, quer dizer, enfim.
Para vinhos de pequena guarda, que é a maioria que a gente usa aí no dia a dia, sou a favor sim, acho que a gente deve repensar isso, porque vinho bom, como eu disse, é vinho na taça, isso que importa. Então, bom, chega de falar, chega de defender a tampa rosca, porque eu acho que aí cada um pensa o que quiser, mas eu estava devendo isso para vocês porque eu tentei provar o 2004, não consegui. Agora o 2006, uma coisa eu tenho certeza, buchonê ele não vai estar. Ele pode ter estragado por outras coisas, pode ter sido mal acondicionado, pode ter ficado no sol aí durante muito tempo, pode ter cozinhado o vinho, mas buchonê eu sei que eu não vou ter esse perigo. Então, vamos lá. Esse é um vinho australiano que ele é feito 100% com a uva Syrah. A Syrah, ou Shiraz, como o pessoal fala lá na Austrália, é a uva ícone. E é realmente muito bem trabalhada lá, e dá vinhos bem encorpados, vinhos bem interessantes e muito aromáticos. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é o vinho top da vinícola. Eles têm outros também, tem varietais aí, mas esse aqui é o top. Bom, dá pra ver claramente que é um vinho que está jovem ainda, que deve ter um tempo aí de envelhecimento. Sinto bastante especiaria aqui, sinto também um café, sabe, um toquezinho aqui de madeira e tal. Me parece um vinho muito bem trabalhado, olha, muito bonito na taça. Não é, assim, eu acho que ele está um pouco fechado ainda, tá? E outra coisa importante, esse vinho tem 14,5 de álcool. Eu recomendo que vocês, se vocês estiverem na adega climatizada, se deixar, eu não sei quanto que você deixa, mas eu recomendo que você abaixe um pouco a temperatura. Coloca aí em 14 graus, talvez até 13 graus para servir, porque depois quando você tira, ele esquenta um pouco, então é bom que você sirva ele um pouquinho mais baixo, talvez 16 graus, aí ele vai ficar legal, foi o que eu fiz. Ainda está um pouco fechado, mas eu sinto especiaria, sinto, claro, aquela fruta vermelha, aquela fruta negra, né? Sinto também esse toque aí de café que eu acho bem legal. Vamos ver na boca. Olha, bom corpo, realmente tem um corpo bem presente, assim, uma coisa bem forte, uma acidez ainda, nossa, o vinho está muito jovem, né? Então tem uma excelente acidez, dá para sentir um pouco álcool, como eu falei, ele já até esquentou um pouco, recomendo que você mantenha ele numa temperatura boa, tem um bom final aí, e é um vinho assim muito potente, como um bom Syrah australiano, ou Shiraz, né, australiano, que é a mesma coisa, né? Ele tem muita potência. O álcool, como disse, aparece um pouco, ele pode aí talvez incomodar algumas pessoas, mas com a temperatura se resolve, mas é um vinho muito expressivo. Realmente muito interessante esse vinho, estava curioso para conhecer, pena que eu demorei tanto aí, e pena que eu perdi o outro, porque senão eu poderia ter tomado 2 Mitchelton Print Syrah. Mas recomendo, como eu disse, é um vinho que beira aí os seus R$200, não é um vinho barato, mas é um vinho muito interessante para quem gosta de Syrah, aquela Syrah potente, aquela Syrah forte, eu acho que esse é um vinho que vai muito legal. Apesar de ter toda essa força, me parece um vinho bem gastronômico, um vinho fácil de se harmonizar, mas você vai precisar de uma carne aí forte, uma carne bem temperada, recomendo até que de repente você coloque umas especiarias aí, pimentas, tal, acho que vai bem, ele vai aguentar essa força toda. Então fica a dica do Mitchelton Print Syrah e também a dica da tampa rosca. Não se incomodem, gente, pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum. Não quer dizer... e outra coisa importante, hein? Não quer dizer que o vinho é de baixa qualidade, não. Como eu disse, esse é um excelente vinho, caro e tampa rosca. Tá aqui, então, e aí você pode tampar, pode guardar na sua geladeira se você não beber tudo, ou na sua adega, fique tranquilo que tá aqui bonitinho. Então é isso. Ficamos com o Mitchelton e até a próxima. Tchau.